Boa tarde, tudo bom? Estamos começando mais uma semana de aulas. Nós vamos falar do grupo dos vegetais, o reino dos vegetais, como você já está se acostumando a falar, e começaremos a falar do reino dos animais. O reino dos animais é o reino do qual nós fazemos parte. E o reino dos vegetais é o reino dos seres vivos que nós dependemos de uma maneira bem direta para a nossa sobrevivência. A gente vai conversar um pouco a respeito de mudanças que acontecem ao longo do tempo com os seres vivos. Estas mudanças nós denominamos de evolução. Nós conhecemos bastante bem como a evolução acontece, quais são os mecanismos que atuam no processo de evolução. Agora, interessante, nós não temos como saber como futuramente um ser vivo vai se comportar. Mas antes de a gente começar, a gente quer aqui fazer um convite para você. Veja essas informações e o convite. Para vocês que gostam de ciência, a gente está aqui divulgando uma oficina de ciências que a Universidade de Brasília está oferecendo para vocês. Esta oficina de ciências é uma boa oportunidade para você, repito, que gosta de ciências. Como é que você pode participar? Primeiro, ela é online. Então, nesse endereço que aí está, você vai clicar e vai fazer a sua inscrição, que é gratuita, voluntária, e no dia 3 de abril você vai participar de uma live. E a partir do dia 5 começam essas atividades. Você vai desenvolver alguns trabalhos muito interessantes e vai receber um certificado pela sua participação. Então, repito, para quem gosta de ciências, uma muito boa oportunidade. Faça sua inscrição nesse endereço que aí está. Essa inscrição tem que ser feita até o dia 30, hoje. Então, terminando a aula, dá um clique lá. É rápido e você vai poder aproveitar esta oportunidade que a UNB oferece para você, que a Universidade de Brasília oferece para você. Nós entendemos que a evolução tem como uma das características o ganho em complexidade. Nós falamos que um ser vivo evoluiu quando nós percebemos isso. Você já estudou os procariontes, já estudou os eucariontes. Pergunto, qual dos dois tem maior complexidade, procariontes ou eucariontes? Eucariontes. Por quê? Porque tem núcleo que os procariontes não têm, tem estruturas que não existem nos procariontes, tem maior tamanho. Então, fica claro para nós que os eucariontes são seres vivos que surgiram depois dos procariontes. Você sabe também que na natureza tem os seres vivos unicelulares e os pluricelulares. Pergunto, qual tipo é mais complexo, o unicelular ou pluricelular? Pluricelular, perfeito. O pluricelular tem maior quantidade de células, às vezes, na maioria das vezes,
maior diversidade de células, tem células diferentes, com funções diferentes, e o tamanho do pluricelular é maior do que o unicelular. Continuando, existem seres vivos cujo corpo é formado por um só tipo de tecido, e existem seres vivos cujo corpo é constituído por muitos tecidos. E os tecidos têm diferentes tarefas. O meu corpo, por exemplo, tem um tecido que acumula gordura, que é o tecido adiposo. Eu tenho um tecido muscular, tenho um tecido nervoso. Por exemplo, tenho um tecido sanguíneo. Então, o meu corpo é formado por diferentes tipos de tecidos e estes tecidos realizam funções também diferenciadas. No ser vivo, que é formado por um só tecido, o mesmo tecido tem que fazer tudo para a sobrevivência daquele ser vivo. Então, qual que é mais complexo? O constituído por um só tecido ou o ser vivo que é formado por vários tecidos? Perfeito, por vários tecidos. E, ainda dentro dessa ideia de evolução, nós, quando comparamos a vida em ambientes aquáticos com a vida em ambientes terrestres, a gente percebe que os seres vivos de ambientes terrestres têm uma complexidade maior, têm uma maior diversidade de estruturas. E o nosso conhecimento em ciência mostra que, primeiramente, a vida surgiu em ambientes aquáticos e depois ela migra para ambientes terrestres e aí se dá muito bem. Vamos apresentar alguns exemplos disso que nós estamos aqui conversando. Veja aí as cianobactérias. Tem um agregado de células. Cada célula que eu estou aí destacando é capaz isoladamente de viver sua vivinha. Se eu destacar cada uma dessas bolinhas, deixá-las em ambiente aquático, ela consegue sobreviver, fazer sua fotossíntese numa boa. E tem ao lado aí, para comparar, a euglena, que é clorofilado, que faz fotossíntese. Qual deles é mais complexo? A euglena, sem sombra de dúvida. E tem tamanho bem maior, embora aí a escala não permite a gente comparar tamanho. Mas euglena eucarionte, cianobactéria procarionte. Euglena bem mais complexo. Veja aqui, nós temos a euglena, que os botânicos consideram como uma alga, chamada de Euglenophycia, e tem aí uma alga verde marinha, verde, clorofícia. Essa alga é conhecida popularmente como alface do mar. Em algumas regiões do Brasil é muito fácil você encontrá-la na praia. Por exemplo, praias do Espírito Santo, a alface do mar é muito comum. O alface do mar, esta alga aí é pluricelular. A euglena é unicelular. Qual que é mais complexa? Sem sombra de dúvida, a alface do mar. Comparando agora a alface do mar, que apresenta um único tecido, como se fosse uma folha bem delgada, você pode observar aí, quase transparente, e tem aí uma folha jovem de samambaia.
a parte final da folha, que está ainda em crescimento, está enrolada, depois ela vai continuar crescendo e se desenrolar. Essa parte tem um eixo que tem a função de sustentação. Então, a samambaia tem na sua folha tecidos de sustentação, por exemplo, tem tecidos de condução de substâncias, tem tecidos para fazer fotossíntese, tem muitos tecidos. Qual que é mais complexo? A samambaia, que tem muitos tecidos, que tem divisão de tarefas, especialização de funções. Outro, a alga, o verde, o alface do mar, vive em ambientes marinhos. O musgo que aí aparece, que a gente chama tecnicamente de briófita, que está crescendo sobre um tronco morto, é de ambiente terrestre. Qual é mais complexo? O musgo. Então, vocês já estão percebendo qual é o caminho que a evolução segue. E aí a gente vai começar a falar justamente no reino vegetal dos organismos que nós consideramos como o primeiro dos vegetais a ocupar a terra, que são os musgos. Lembre-se que algas pertencem ao reino protista, certo? Essa alface do mar, ela é do reino protista. Não é mais considerada como do reino dos vegetais. Então vamos falar do reino vegetal. Você sabe características que os vegetais apresentam. Os vegetais são clorofilados, produzem fotossíntese, são características comuns a todos eles. O primeiro do grupo que a gente vai aqui comentar, olha essa bela imagem. Tem aí musgos ampliados. Tudo que aparece aí forma musgo. Uma característica dos musgos, que é bem fácil de ser percebida, é que eles são de tamanho pequeno. Um musgo, quando grande, chega a 5 centímetros. 5 centímetros. Na maioria das vezes, os musgos não alcançam 2 centímetros. Na maioria das vezes, os musgos mais comuns não chegam a 2 centímetros. E esses musgos têm esse tamanho por uma razão. Eles têm uma dificuldade para conduzir substâncias no seu interior. Se fosse muito grande, teria dificuldade para sobreviver, porque o transporte de substâncias no corpo dos musgos é lento, pela ausência de um transporte adequado. Nosso corpo, vamos fazer essa comparação, tem um sistema que é o sistema circulatório, que rapidamente conduz as substâncias que o nosso corpo necessita. Imagine que o nosso corpo não tivesse o sangue, não tivesse os vasos sanguíneos para fazer esse transporte. Como é que seria? Uma coisa eu digo, seria muito lento. E a gente não poderia ter esse tamanho que a gente tem. Os musgos, o pequeno tamanho dos musgos é por conta desta característica dos musgos, não ter tecido de condução. Outra característica corporal é que não tem órgãos definidos. Tem órgãos semelhantes à folha, mas ainda não são folhas. Tem órgãos semelhantes à raiz, mas não são raízes, que a gente chama de rizóides, inclusive. Será que aí no colégio militar
você encontraria musgos. Com certeza. Aquelas árvores mais altas, mais frondosas, que têm mais sombra, elas costumam ter no tronco, como se fosse um tapete, cobrindo o tronco, um tapete esverdeado, são musgos. Quando você vai em uma mata, você encontra no tronco, sobre o solo, esse tapete esverdeado, musgos. Você encontra aqui em Brasília, quando é a época mais chuvosa, por exemplo, fevereiro, dezembro a fevereiro, o solo tem musgos com bom desenvolvimento. Você vê de vez em quando umas manchas esverdeadas. Essas manchas esverdeadas que parecem um tapete, musgo. Porque às vezes você encontra manchas esverdeadas, escorregadias, que nós chamamos popularmente de lodo. O lodo não é musgo, o lodo é alga. Parece com um tapete esverdeado, musgo, escorregadio, parece uma pintura verde, lodo, algas. Os musgos são aqui as briófitas mais comuns, mais conhecidas, mais fáceis de serem encontradas. Mas existem outras briófitas. Quando nós temos um ambiente à beira-rio, nas pedras que ficam à beira-rio, constantemente umedecidas, nós vamos encontrar essas plantinhas, esses vegetais mais achatados, que são as hepáticas. Musgos e hepáticas são as briófitas que a gente encontra com maior facilidade. E aqui na região do Plano Piloto de Brasília, quem mora, por exemplo, na Asa Sul, que é a parte mais antiga, que tem árvores mais antigas, encontra com muita facilidade os musgos. E eles são muito diversificados e é um grupo muito interessante para ser estudado. Embora tenha poucos estudiosos de musgo no Brasil, é um grupo muito interessante e fácil de ser encontrado para estudos. São, pelo tamanho você já pode ver, organismos muito simples. Não tem flores, não tem frutos, não tem semente, não tem raiz, caule, como eu falei. Agora, essas estruturas apontadas são estruturas que participam da reprodução, formam os chamados esporos. Essa parte mais esverdeada, ela está mais relacionada à fotossíntese, mas ela também forma estrutura de reprodução, forma gametas, mas isso é um outro momento que a gente vai comentar. O importante é que você saiba que nos musgos tem estruturas de fotossíntese, tem tecidos de reprodução e tem reprodução feita por meio de gametas, como os animais, e tem reprodução feita por esporos. Isso é uma peculiaridade do reino dos vegetais. Ter gametas e ter esporos como estruturas de reprodução. Os musgos têm importância principalmente ecológica. Onde estão, serve como reservatório de água e de nutrientes.
Esses musgos têm uma incrível capacidade de armazenar água, segundo, de sobreviver a dessecamento. Musgos em regiões desérticas podem ficar anos como que adormecidos. Aí uma rápida chuva, esses musgos rapidamente voltam à vida. Impressionante. É uma habilidade que esses musgos têm e que a gente tenta entender como esses seres vivos aparentemente mortos tão rapidamente conseguem retornar às suas atividades após receberem água. Eles também, quando estão presentes no solo, eles reduzem os riscos de erosão por conta de formarem essa cobertura, inclusive impedindo que a água alcance de forma direta o solo. Existem seres vivos de tamanhos microscópicos que encontram nesse tapete a sua morada, sua fonte de alimentação. Os musgos são muito sensíveis à poluição. Se você vai num ambiente, tem uma floresta, observa as árvores, não tem musgo, essa floresta está em um ambiente poluído. Por quê? Porque os musgos têm essa característica. Eles pouco resistem a poluentes presentes no ar. Em algumas regiões, como nas regiões polares, perto dos polos, lá na norte da Europa, onde vivem os alces, as renas, muitas vezes esse é o alimento que a rena, que o alce vai encontrar. E nas comunidades mais tradicionais, indígenas americanos, comunidades antigas chinesas, tem nos musgos remédio. O outro grupo que a gente quer falar aqui é o grupo das pteridófitas, que já é um grupo de maior complexidade em relação aos musgos. Por quê? Porque as pteridófitas já têm órgãos definidos. Veja esta imagem comparativa de um musgo na samambaia. Você percebe na samambaia já tem folha, já tem estrutura de sustentação como o caule. Elas possuem, as pteridófitas, vasos condutores, ou seja, estrutura especializada para transportar substância no interior dos seus corpos. Nós chamamos de vasos condutores. Nós temos vasos sanguíneos, eles têm vasos condutores. Eles já possuem raiz, tem caule e tem folhas, bem distintos, mas ainda não possuem flores, nem frutos, nem sementes. É um grupo bem interessante. Por quê? Porque as pteridófitas, elas são bastante fáceis de serem encontradas. Ambientes úmidos e sombreados, as samambaias, que são o representante mais comum das pteridófitas, estão presentes. E nas samambaias, eu quero destacar, veja essa imagem, você tem esses pontos que aí aparecem, esses pontos são estruturas de reprodução formadora de esporos. As folhas têm folhas mais relacionadas com a fotossíntese
e tem folhas que estão mais associadas à reprodução. As samambaias e as avencas são exemplos mais comuns. Tem um grupo de plantas chamada popularmente de cavalinhas, que são muito usadas na medicina, tem à venda em comércio especializado, cavalinhas para fazer chá que tem utilidades na medicina. O formato do corpo das samambaias aí apresenta. Tem as folhas. O caule tem a peculiaridade, na maioria das vezes, o caule é um caule subterrâneo, que parece uma raiz. E a gente chama de rizoma, parecido com raiz. As samambaias, elas são importantes na manutenção da umidade do ar na floresta, porque elas também são armazenadoras de água. Elas podem servir como suporte para o desenvolvimento de outras plantas, constitui, como todo vegetal, fonte de alimento para animais. São plantas que, numa época que nós chamamos de carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos, elas alcançaram um desenvolvimento muito grande. Existiam samambaias que alcançavam até 70 metros. Hoje nós temos samambaias, aqui no Brasil tem samambaia que chega a 10 a 12 metros, chamado samambaia-açu. E no Havaí existem samambaias que chegam a 20 metros, hoje no planeta, o local onde as samambaias ainda têm um desenvolvimento bastante grande. São plantas que estão presentes em praticamente todo o planeta, mas são principalmente mais encontradas em regiões tropicais. E elas têm, para nós, um valor ornamental. Quem mora em casa, é costume ter samambaias em casa. Apartamento já é menos provável, porque as samambaias, para que elas fiquem bonitas, elas desenvolvem bem, tem samambaias de metros. A vovó de muitos de vocês certamente tem lá suas samambaias de preferência. Reino vegetal, briófitas, pteridófitas, são vegetais terrestres. Briófitas, os primeiros vegetais terrestres, samambaias já são mais complexas, mais desenvolvidas. No próximo momento, na próxima aula, a gente vai falar ainda de reino vegetal.